Como fazer a análise de risco e inserir as máquinas para o inventário. Fiz o login aqui no aplicativo, criar análise. Quando eu clico aqui então em criar análise, eu posso selecionar a empresa, caso eu tenha a gestão multiempresa, defino um número para o meu projeto. ART, caso eu tenha, no caso do inventário não se julga necessário, e a revisão do projeto, que pode, inclusive, a partir desse inventário, virar uma análise de risco no futuro. Qual é a empresa que estou fazendo o inventário? Qual é o nome do engenheiro que está realizando esse inventário? E se há auxílio de algum técnico como analista. Bastante simples, não é mesmo? Então, nós vamos ver agora como inserir as máquinas e que campos são necessários para que possamos atender a seção da norma. Dentro de uma mesma análise, podemos inserir N máquinas. Essa quantidade ela não é previamente definida. Por exemplo, você está fazendo um inventário, né, a partir de uma análise de 3.000 máquinas. Posso colocar as 3.000 máquinas na mesma análise? Possivelmente esse serviço seja realizado por um time. Então, cada membro do time deve criar a sua própria análise e inserir o seu bloco de máquinas. Quando vocês forem depois emitir o relatório, que nós vamos ver em seguida, o sistema irá unir todas as máquinas daquela empresa, que é onde estão as máquinas fisicamente, em um só relatório. Então, podem fazer em análises distintas. Neste caso, eu tenho 100 máquinas e vou fazer o inventário sozinho. Tranquilo, podemos então clicar aqui em mais. Com isso, nós vamos estar inserindo as máquinas e agora preenchendo os campos para que elas entrem no inventário. Os modelos lista exigem que tenhamos no mínimo uma foto, que é a foto frontal de cada máquina. Deixa eu pegar uma imagem aqui de riscos. Eu tenho um teste aqui. Então eu vou recortar essa imagem, vou colocá-la na foto frontal. Com isso eu já consigo fazer o lista. Coloco o tipo de equipamento. Vamos colocar aqui, por exemplo, imaginar que isso aqui é uma prensa, capacidade de 2 toneladas, o fabricante empresa X, número de série, tag, ano de fabricação e o setor para o esquema de localização. Imaginar que esse é o esquema então para identificar onde está a máquina. Não é necessário fonte de energia, mas principais sistemas dispositivos é um item que é exigido pela norma. Então, aterramento, chave de permissão de entrada tipo Trackpad Key. E vamos colocar aqui chave de segurança mecânica interligada ao comando do equipamento. A utilização do equipamento. Os demais campos não são necessários para o inventário, como já são mais vinculados à análise de risco, sendo que nós podemos inserir um risco, depois vamos ver melhor isso. Para o inventário por máquina individual, nós também podemos colocar aqui as pessoas que acompanharam o processo. Depois nós vamos ver aonde essa informação sai. Conforme eu clico aqui em voltar, note que ele já salva a minha máquina. Ok? É possível também fazermos inventários já colocando o maior risco da máquina que está sendo cadastrada. Com isso nós já conseguimos ter uma ideia de qual a situação de perigo
do Parque Fabril analisado. Então vamos aqui. Do mesmo modo que inserimos a máquina, clicamos no mais, nós podemos inserir um risco. Neste caso aqui podemos colocar uma foto principal. Nós analisaríamos como seria a categoria da máquina baseada no seu maior risco. Nós temos campos de edição. Também, como não é uma análise de risco, não é necessário darmos tanta atenção para essa questão do cadastro das imagens, mas principalmente para o HRN. Então, nós colocamos aqui qual seria o perigo. Então, machucar a mão, na zona traseira, na tarefa de operação. A ISO 12100, onde nós temos os tipos de perigos de acordo com essa ISO, e para cada perigo nós temos as origens vinculadas a ele, aceleração e desaceleração e corte de peças. Vamos imaginar que são 2 itens. Clicando novamente sobre a origem, por exemplo, ele fecha essa listagem. Depois as consequências dos perigos mecânicos: esmagamento, corte e mutilação. O HRN, vamos imaginar que é possível, fortuito, é provável que o risco, ele leve a lesão em questão. E existe uma frequência diária, então dentro de uma operação realizada, diariamente é necessário ir até determinado aspecto da máquina. A severidade: fratura de ossos grandes, fratura de ossos pequenos, enfermidade leve, e tem uma pessoa. Então é um risco significante. A numeração dele conforme o HRN é 20. NBR para o caso de inventário não é necessário aqui pelos G-riscos, nem PLR e nem CIO. Bem como não precisamos recomendar melhorias ainda, nem de acordo com a norma, nem prática, nem sequer qual seria o HRN futuro, porque nós não estamos avaliando o que deve ser melhorado na máquina. Estamos analisando qual é a situação das máquinas dentro desta fábrica, empresa em geral. Produtividade é uma das grandes características dos G-riscos para fazer análise de riscos, laudos, loto, inventário de máquinas. Uma vez inserida a máquina, então nós estamos aqui na nossa análise, temos a prensa. Mas nós identificamos outras 20 máquinas idênticas a essa ou muito similares. Nós não precisamos cadastrar novamente. Dentro da máquina, nós temos aqui um identificador. Note aqui na barra de endereço, que é uma análise de risco, a máquina -22. Está salva localmente. Nós podemos clicar em duplicar. Duplicar a máquina? Sim, estou na nova máquina. Posso então trocar o número de série, o número da tag, colocar a outra imagem da nova máquina, por exemplo. Quando eu clico em voltar, eu já tenho 2 máquinas. Eu tenho a identificação. Eu consigo saber, além das informações cadastradas, por ID, que não se trata da mesma. Se porventura nós cometermos um erro, viermos aqui em duplicar e não modificarmos nada e clicarmos em voltar, ele salva a máquina. Por mais que as informações sejam idênticas, nós temos o ID. Esse identificador, que nesse momento está negativo, ele passará a ser um número inteiro positivo conforme os dados que estão offline forem salvos em nuvem, que é onde tem a base de dados G-riscos. Eu vou voltar, vou colocar uma descrição para saber qual é a revisão, e então nós iremos em seguida para a sincronização dos dados. Esta nuvem aqui no canto faz a operação de sincronização. As 3 máquinas que estavam offline, isso poderia estar ocorrendo em um tablet ou em um celular, agora foram para a nuvem. E em nuvem nós temos a possibilidade de gerar os relatórios do inventário, por exemplo. Vamos ver aqui alguma análise que tenha sido gerada. Aqui nós temos 3 análises.
imaginando que são 3 analistas, cada um levantou um volume de máquinas. Ainda aqui dentro do aplicativo, é possível visualizar como fica um dos modelos de inventário. Este aqui é um inventário padrão em lista que tem as estatísticas do checklist realizado. Então nós temos aqui alguns itens de teste. As informações contempladas neles são máquina, equipamento, fabricante, número de série, o número de patrimônio, ano de fabricação, setor. Checklist de avaliação. Agora vamos ver como é que eu faço para fazer estes checklists e saber o que foi avaliado na máquina. Dentro da análise, eu tenho a máquina. Dentro da máquina, aqui no topo, nós temos este checklist. Fazendo o checklist NR12, que é contemplado por 64 itens, de acordo com a NR12, nós podemos identificar qual é a situação de cada máquina. Então, os comandos do quadro elétrico estão sinalizados identificados? Não conforme. Os comandos de operação estão alimentados em extra baixa tensão? Não se aplica. E o mesmo nós podemos fazer para a NR10. Então, aqui, abordagem mais na parte elétrica da máquina, não mecânica como a NR12, análise de riscos. Há medidas preventivas de controle de risco elétrico e de outros riscos adicionais mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e análise e a saúde no trabalho? Não conforme. Caso eu precise colocar uma observação porque não está conforme, comentar. Ok, este comentário não sairá no inventário, pois sai apenas uma estatística, mas mediante a emissão da análise de risco, terás a informação. Feito isso, precisamos gerar nossos relatórios. Eu já mostrei como é que faz para visualizar um dos relatórios ainda dentro do aplicativo. Mas o mais recomendado é que a partir da área administrativa sejam acessadas as telas que dão o relatório, que fazem a emissão do relatório. Relatórios, consulta análises, laudos e inventários. Vamos gerar o inventário dessa empresa teste. Nós temos 5 máquinas. Selecionando o cliente, fazendo a busca e clicando em inventário, ele vai gerar o sistema de riscos, o mesmo inventário que nós vimos no aplicativo. O logotipo da empresa emissora, os dados da empresa proprietária das máquinas e a listagem. E aqui nas estatísticas que fizemos anteriormente, nós temos quantidade de itens avaliados, itens conformes, itens parcialmente, itens não conformes, o percentual de conformidade e percentual de não conformidade. Ele não dá percentual no caso aqui do parcial. E identificação de riscos, riscos avaliados. Este relatório é para um cenário que foi feita a análise de risco completa, mas está sendo fornecido apenas o inventário com as estatísticas de risco, porque dependendo do modelo de negociação, pode ser que a análise de risco não seja comercializada neste momento aqui. Depois, clicando aqui no PDF, é possível fazer download, enviar para impressora, enviar por e-mail e assim por diante. Um outro relatório que podemos emitir, ainda em relatórios, esse link vermelho, consultar máquinas. Para consultar máquinas, nós podemos agir da mesma maneira. Selecionamos o nosso cliente em questão, as máquinas são listadas e nós temos o relatório inventário. Este relatório ele é individual, sendo que ao invés de uma lista, é gerado uma página para cada máquina, com o tipo, capacidade, setor, tag, fabricante, utilização, principais sistemas e dispositivos, as 6 fotos do equipamento e aquele HRN, o primeiro, que seria
o maior risco. Ok? E nós temos ainda um terceiro modelo. A partir desse aplicativo que nós podemos baixar pela área administrativa do G-Riscos, podemos gerar o diagnóstico do inventário. Então vamos ver como ficaria o diagnóstico de inventário da empresa teste e comparar com os demais modelos. Os dados foram baixados. Agora sim. Aqui está, vou melhorar a visualização. Papel timbrado. Cabeçalho. Note que é um relatório mais simples. Nós temos aqui a sequência de máquinas, o número da máquina, o tipo da máquina equipamento, a foto frontal, fabricante, número de série, patrimônio, ano de fabricação, setor, quantidade de riscos avaliados, o HRN em questão, com a sua devida representação. Porque para cada situação de negociação, principalmente quando é um processo de consultoria de análise de riscos, pode haver um acordo de que informações deverá aparecer nesses inventários. E nós temos essas três opções com ainda algumas possibilidades de modificação. Neste caso, neste inventário gerado por este programa de desktop, nós podemos salvar em Excel e continuar fazendo modificações para atender às exigências do nosso cliente. Então, gostou do vídeo? Curte, compartilhe, inscreva-se em nosso canal e aguarde o próximo vídeo. Com a Gaut, a sua empresa é mais inovadora.